e vou resolver o outro exercício agora. Aí a gente termina a aula, só falta esse exercício. Tá aparecendo para vocês? Ô, professora, tá não aparecendo. Deixa eu ver aqui. Agora tá. Ah, tá. Tá aparecendo agora? Sim. Certo. Então, o exercício é exercício 2, tá? Tá aparecendo aí, né? A decomposição térmica do etanol C2H6 gera eteno C2H4 e hidrogênio H2. É uma reação de primeira ordem. Aí aqui é dada a reação, onde eu tenho como reagente o etano, né, que é o C2H6, e depois que ocorre a reação, eu tenho como produto o eteno, que é o C2H4, mais o hidrogênio. Ok? A reação, ela foi realizada a 900 Kelvin, tá? Que é a temperatura de realização dessa reação. Em um reator a volume constante, e a pressão total do sistema, P, foi acompanhada por meio de um transdutor de pressão ao longo do tempo de reação, conforme a tabela. Então, aqui ele tem uma tabela e deu em milímetros de Hg a pressão, né, porque é em laboratório, e deu um tempo, em segundos. Então, ele deu o tempo, a variação da pressão, né, com o tempo de reação. No zero, ou seja, no início da reação, eu tinha uma pressão de 384. Então, à medida que foi passando, 29, 50, 64, 84, 114, 134, que foram os tempos, ou seja, 2 horas e 14 minutos, né? Transformando isso aqui em minutos. A pressão foi aumentando também, 390, 394 até 408. A partir dos dados fornecidos nessa tabela, calcule a constante de velocidade para esta reação. Então, ele quer aquele K, da constante de velocidade de reação. Vamos ver se vocês estão antenados. Qual será a velocidade dessa reação aí? Então, ela é uma reação de primeira ou de segunda ordem? É uma pergunta. Como ficaria o R dessa equação? Ficaria igual a concentração K vezes a concentração do reagente A. Quem é o reagente A? C2H6, não é isso? Então, a reação, o R sempre vai ser o K vezes a concentração do reagente. Como só tem um reagente aí, vai ser a concentração desse reagente. Essa reação, ela está estequiometricamente balanceada. Isso é uma coisa que vocês precisam saber antes de fazer a velocidade da reação. Porque, dependendo da estequiometria, ela pode elevar ao quadrado, né? Porque se tiver um coeficiente estequiométrico aqui no lugar do reagente, eu vou multiplicar, vou elevar ao quadrado. Então, já passa a ser uma reação de segunda ordem. Preciso ver se está balanceado. Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu tenho 2 carbonos. Do lado direito também 2. Hidrogênio, tenho 6. Do lado direito eu tenho 4 mais 2, 6. Então, está balanceada, tranquila. Entenderam como é balanceamento? Vocês fizeram isso já a vida toda na química, é tranquilo. Mas é importante olhar se ela está
estequiometricamente correta, balanceada, tá? Aí vamos lá. Para as reações que ocorrem em fase gasosa, é preciso deduzir uma relação entre a pressão parcial do reagente, que diminui com o tempo de reação, e a pressão total do sistema, que neste caso aumenta com o tempo de reação. Nesta reação, tem-se uma molécula de reagente se decompondo e resultando em duas moléculas de produto. Seja P, a pressão inicial, que corresponde à pressão no tempo zero, e seja Y, a diminuição da pressão do etano no tempo T, são calculadas a partir destas hipóteses as pressões parciais do etano e dos produtos, eteno e hidrogênio. Então, isso é importante saber que é um gás, como a gente havia falado anteriormente. É líquido ou é gás? Gás. Então, se é um gás, a gente tem que mudar as pressões para a pressão parcial. Então, o etano, a pressão do etano, aí tem aqui. Pressão total do sistema é o P. Em qualquer tempo, T pode ser calculada como. Então, a pressão total do sistema, ela pode ser calculada como sendo a pressão do reagente mais a pressão dos produtos, certo? Então, ela é a pressão total do sistema. E a pressão parcial é o que a gente chama de P0 menos P0, no caso, que é a parcial. Aí, vamos lá. Se eu tenho a pressão total do meu etano, vai ser quem? Vai ser a pressão parcial menos Y. Quem é Y? A diminuição da pressão do etano no tempo. Então, eu diminuí essa pressão com o tempo do etano que eu tinha inicialmente. Então, vai ser P0, que é a minha inicial, menos Y, que é o que diminuiu com o tempo. Quem vai ser a pressão do eteno? Y. E quem vai ser a pressão do hidrogênio? Vai ser a Y também. Aí a gente tem agora aqui no final, substituindo, quem é a pressão parcial do etano? C2H, aliás. Vai ser P0 menos Y. Faltou 6 aqui. Mais C2H4 vai ser Y. E mais P do H2 vai ser Y. Então, tudo isso vai dar P0 mais Y. Logo, quem vai ser o Y? Vai ser a pressão total menos a pressão parcial. Então, a pressão total do sistema menos a pressão parcial. Vai ser o meu Y, que é a minha diferença de pressão. E a pressão parcial do etanol, em qualquer tempo da reação, será dada por... A do etanol vai ser P0 menos P e menos P0. Então, a pressão parcial do etanol vai ser 2P0 menos P. A partir da equação da reação, a gente tem que, no tempo igual a zero, eu tenho que o meu C2H4 é igual a P0. E quando T é igual a T, que já vai ser no final da reação, eu vou ter 2P0 menos P. Sendo conhecida a informação que a reação é de primeira ordem, a expressão integrada é dada por Ln de C de A, concentração de A0, que é igual a menos KT. Então, foi feita aí uma equação, uma integração das concentrações para encontrar a velocidade da reação. Aí, aqui, de onde vem esse Ln? Eu vim para cá, pela reação aqui, ó. Pegou essa equação de Y igual a P menos P0. E foi feita a equação
de primeira ordem, aqui já está integrada. Então, eu integrei e transformei em um ln, certo? Então, quando a gente tem essa equação aqui, o que é que a gente faz? Eu tenho os termos em função do tempo e em função da concentração. Aí, se eu vier para cá, ó, como a concentração de ar é proporcional à pressão parcial do etanol, pode-se escrever, porque eu tenho que a concentração de ar, em termos de etanol, ela é proporcional. A concentração de ar ela é proporcional, ou seja, à medida que eu... Aqui, ó, concentração de ar e concentração de ar zero. Então, só é substituir nessa equação aqui. Cadê aqui? Então, eu substituí por P0 menos P dividido por P0. Onde é que eu tenho isso? Eu tenho isso aqui. P0 menos P. 2P0 menos P. E aí, eu venho. A partir dos dados fornecidos na tabela 1, construímos a tabela 2. Então, qual foi o dado fornecido na tabela 1? Esse aqui, onde eu tinha as pressões e os tempos em segundos. Aí eu vou e construo a tabela 2. E construo a tabela 2. Eu vou calcular o L dessa equação, que é P0, dividido por 2, P2, menos P, em função do tempo. Quem é função do tempo? Menos K. Aí eu coloco aqui, ó, 2, P0 menos P dividido por P, ln de 2, P0 menos P dividido por T, e o tempo. Então, eu consigo calcular esses valores em função do tempo. Coloco aqui o tempo, tá vendo? Então, eu substituo aqui, ó. Quando eu tenho duas equações e duas incógnitas, então, se eu tenho o P0, ele foi lá na equação, todos os P's, ele deu P na equação. Deu P e deu T, naquela tabela lá. Aqui, ó. Ele deu P, deu P e deu T. Então, se eu tenho P e T, eu consigo substituir aqui, e eu vou ter a equação substituindo T e substituindo P, eu vou ter um dado para cada tempo. Depois disso, eu monto o gráfico. Então, o gráfico vai ser o quê? Esse gráfico aqui, a minha função f de x vai ser quem? Vai ser um gráfico logaritmo natural, de P0 dividido por 2 menos P0 menos P. Então, eu vou pegar e vou fazer um gráfico substituindo ponto a ponto. O meu ln, o meu y vai ser o ln de P0, 2 vezes P0 menos P. Então, esse aqui vai ser meu ln e aqui vai ser meu tempo. Aí eu vou encontrar uma reta. Aí a função dessa reta, que deu aqui, ó, eu vou e calculo R, o coeficiente da reta, que deu 0,988. Aí depois disso eu volto para lá e encontro o K. A constante da reação nessa temperatura é 4,8 vezes 10 a menos 4. Porque aí você vai procurar na temperatura que ele quer, quanto é a constante de velocidade. Então, você vai ter uma constante para cada velocidade. Aqui, ó, o gráfico do logaritmo, em função do tempo, gera uma reta. A constante de velocidade da reação é obtida a partir do coeficiente angular desta reta, regressão linear, realizada com auxílio da planilha. Então, tem que fazer isso aqui no Excel. Faz uma regressão linear e encontra o coeficiente. Porque aqui está R2, tá vendo? Então, coeficiente logaritmo. Eu vou ter que fazer o R.
o R, que é o linear, a regressão linear disso aqui, porque eu estou com... Isso aqui está na escala logarítmica, aí eu vou fazer na escala linear, aí eu encontro esse valor. O outro R, que não vai ser ao quadrado, vai ser 4 vezes 8 vezes 10 menos 4, que é a minha constante. Então, isso aqui precisa ser feito com auxílio de computador. Por que com auxílio de computador? Porque eu não tenho todas as variáveis. Então, eu vou precisar montar uma reta a partir da variável. Porque aqui eu tenho P e tenho T, mas eu nem tenho K e nem tenho P0, entenderam? Então, eu tenho duas incógnitas para uma equação. Então, se eu tenho duas incógnitas, que é o P0 que eu não tenho e o K, eu preciso montar uma reta, que aqui vai ficar em função de P0, esse X é como se fosse o P0, como fosse F de P0, é igual a isso aqui, e aqui seria o P0, então eu tenho uma reta em função de P0. E aí, dessa reta em função de P0, eu calculo o coeficiente dela, eu acho o K, que seria esse K daqui. Esse K daqui. Entendeu? Por isso que eu coloco aqui, ó, esses valores desse 2P0 menos P dividido por P0. Então, eu pego, substituo P aqui e vou colocando os valores. E fazendo o LN disso aqui. Em todos esses valores. Substituindo o tempo. Depois que eu encontro o K, né? Porque sem o K... Então, eu consigo fazer essa reta. E a partir dessa reta aqui, eu consigo ter os valores. Vocês vão ter essa questão para fazer em casa, que é o exercício 3, que é parecido com o 1 que eu fiz. E vocês vão ter o exercício 4, que é parecido com esse 2, onde vai ter os dados cinéticos e as concentrações. Mas é mais fácil, porque esse aqui acho que não vai dar na ordem de LN, não. Eu expliquei o mais difícil e esse aqui é o mais fácil. Próxima aula, a gente vai ter projeto de reatores ideais. Então, vai ter um algoritmo para vocês saberem como fazem o projeto de reatores ideais, que é o passo a passo de como o que vocês precisam usar, quais são as equações. Tem uma parte que precisa de computador para ser feita, aí nessa parte vocês param e diz que precisa usar o Excel. Reações múltiplas, capítulo 6, vai ser no dia 18/5. Bioreações e bioreatores vai ser no dia 25/5. E no dia 1/6, a gente vai fazer a revisão geral. Aí perceba, eu coloquei a atividade no portal, no pós-aula do encontro 3. Mas eu vou colocar no encontro 1 de novo agora. Essa aula no encontro 1, a aula gravada no encontro 1, e no pós-aula do encontro 1 eu vou colocar essa atividade lá, com a data de hoje. Vocês precisam me entregar até o dia 18/5, que vai valer mais da metade dos pontos da parcial. Aí no dia 30 vocês vão me entregar a outra parcial, para lançar a nota. E a atividade avaliativa oficial vai ser na data do calendário. Pelo decreto municipal, a gente tem até o dia 30, sem poder ter aula em sala. Pelo decreto da faculdade, da Pitágoras, da Croton e do município, a gente tem até o dia 18. Então, amanhã terá uma reunião com a diretora acadêmica. A gente está fazendo toda semana uma reunião também telepresencial. E ela deve dar alguma notícia de retorno. Mas, assim, sendo bem sincera com vocês, eu acredito que esse semestre não vai dar para voltar, não. Porque os casos estão aumentando a cada dia. E a gente tem que pensar o seguinte: se a gente parou quando tinha um caso em Alagoas, como é que vai voltar com 1.000 e tantos casos, né? Não faz sentido. Então, eu acredito que, pelo menos, a aula não volta agora, não. Pode ser que volte as outras coisas, comércio, essas outras coisas, eu acredito que volta esse semestre ainda, mas eu acho que a gente só volta no próximo mesmo. Mas, tudo para o nosso bem, né? Para a nossa saúde. Então, a gente não pode reclamar. Tem alguma dúvida? Até aí?
Esse Não. segundo exercício você não... Ô, professora, a eu minha vou nota fazer mais, de né? princípio, ela ainda não entrou, não. Como é teu nome? Darliane da Silva Santos. E a do Eu pensei que Carlos era também. Daniele. Não, é A de Darliane. Carlos também não. Mas que nota é essa que vocês estão falando? É a É parcial ou é a oficial. nota? Hã? É oficial. A oficial? Vocês fizeram a prova Sim. pelo AVA? Sim, a gente fez pelo AVA. Gente, porque eu lancei todas Eu essas até... notas já, mas vou dar uma olhada. Darliane e Carlos, né? Carlos do quê? Carlos Mateus. Pronto, eu vou dar uma olhada. É só a oficial que está faltando de vocês, né? Tá. Tá certo? Vou dar uma olhadinha e vejo isso agora, depois da aula. Então, boa noite para vocês e segunda-feira aula normal, certo? Eu vou deixar essa aula gravada lá, tudo no Encontro 1. Então, avisa o pessoal que no Encontro 1, essa aula faz parte do Encontro 13, mas eu vou colocar no Encontro 1 para ficar mais fácil para vocês. Então, no Encontro 1 vai estar a aula com a data de hoje, a pós-aula com a atividade que vocês precisam fazer para entregar dia 18, a parcial, primeira parte, e a aula gravada, tá bom? O link para a aula gravada. Tá bom? Darliane? Tá bom, prof. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.